pessoal, eu quero pedir antes de mais nada que vocês, por favor, se inscrevam no meu canal, que me ajudem a divulgar, para que eu consiga, enfim, enviar esses vídeos, para que eles sejam enviados a mais pessoas. E se vocês se inscreverem, se vocês derem um like, o YouTube também entende que vocês gostaram e vai passar esses vídeos adiante, ok? Então, feito isso, eu queria falar o seguinte. Essa semana eu assisti no meu celular, tá, uma cena de um filme antigo chamado Yellowstone, onde tinha uma discussão de um policial com uma ativista vegana. E essa ativista estava dizendo para o policial que ele era conivente com a matança de animais inocentes, que pelo jeito existia uma indústria da morte ali naquele local. Aí o policial, ele chegou para ela e disse assim, você já viu alguém arando um campo? Pois é, quando um campo é arado, um monte de minhocas, vermes, sapos, cobras, tudo são mortos nesse processo. E aí ele ainda finalizou, né, debochando dela, perguntando para ela assim, o quanto um animalzinho tem que ser bonitinho, fofinho, para que você queira defendê-lo. Ora, gente, esse tipo de narrativa hipócrita, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa daquelas pessoas que chegam e te perguntam assim, mas você não come carne? Mas você come alface? Alface também não é um ser vivo? Ou ainda, daquelas pessoas que quando você diz assim, eu gosto de animais, eu adoro animais, aí te dizem assim, mas não adianta você gostar dos animais, quando na verdade você nem sequer cumprimenta o porteiro, a faxineira, enfim. Agora, quando alguém diz assim, eu amo a humanidade, ninguém chega para essa pessoa e diz assim, mas o que adianta você amar a humanidade com um prato cheio de cadáveres? O que adianta você amar a humanidade quando você é conivente com os sacrifícios de sangue feitos ao redor do planeta Terra, onde milhares de animais são assassinados todo santo dia? O que adianta você amar a humanidade quando você simplesmente está financiando os matadores de aluguel para matar os animais, para encherem a tua barriga? O que adianta você amar a humanidade se simplesmente você tem um cachorro, um gatinho doméstico e de repente, esse bichinho, sei lá, engravida, ou fica velhinho, fica doente, e ou você quer viajar, não é? E você abandona ele, jogando ele no meio da rua. Será que isso vai adiantar muito para você? Mas todas essas narrativas são narrativas que são apenas usadas para irritar veganos e vegetarianos. Porque, na verdade, me desculpe, mas se você não sabe a diferença entre uma alface e um bichinho, você tem sérios problemas de inteligência. E quanto aos sapos, as cobras, as minhocas, enfim, os vermes que são mortos quando um campo é arado, bom, com certeza, se as pessoas, se houvesse interesse, poderia se encontrar uma outra maneira de fazer plantações. É a mesma história dos laboratórios farmacêuticos. Se houvesse realmente interesse, as pessoas não precisariam usar os animais como cobaias para produzir, enfim, remédios e fazer pesquisas. Mas não há interesse. E por quê? Porque este é o planeta das trevas, é o planeta do sofrimento e, consequentemente, da falta de amor. E é urgente que a gente mude esse nosso paradigma cartesiano, newtoniano, para um paradigma quântico. Porque se nós não fizermos isso, não há mais possibilidade de se viver neste planeta. Parece muito trágico o que eu estou dizendo, mas não é muito trágico. Eu vou provar para você. No vídeo anterior, eu falei que todos nós, em essência, somos um. Por quê? Porque todos nós viemos do vácuo quântico.
Portanto, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém superior, ninguém inferior. Isso são apenas narrativas utilizadas pela nossa sociedade para simplesmente, enfim, dominar as pessoas. Assim como no século XVIII, né, se discutia se os negros tinham alma, se eles pensavam e tudo mais. Hoje continua se fazendo isso com os animais, porque os animais sempre se fez isso e continua a mesma coisa. Mas eles não são superiores nem inferiores a nós, uma vez que eles também estão evoluindo. Nós apenas podemos dizer que momentaneamente nós podemos estar um pouco mais evoluídos em termos de conhecimento científico, tecnológico. Mas da mesma maneira que existem outros seres no universo muito mais evoluídos que nós. Mas chegará um dia em que todos nós estaremos no mesmo patamar. Eu tenho visto muitos youtubers dizendo que nós temos que amar a humanidade. Que se nós quisermos ascensionar. Isso é óbvio, mas não adianta de nada a gente simplesmente amar a humanidade se a gente não ama os animais, se a gente não ama a natureza, se a gente não ama o nosso planeta, se a gente não ama o universo como um todo. E principalmente, nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos, como o mestre nos ensinou. No filme 7 anos no Tibete, os monges mais jovens dali, eles queriam colocar um cinema, queriam construir um cinema. Mas só que no local onde eles queriam colocar esse cinema, tinha um monte de formiguinhas. E aí o que eles fizeram? Eles foram lá e começaram a catar gentilmente estas formiguinhas para retirá-las dali, para simplesmente poder construir ali, enfim, o seu cinema sem matar as formiguinhas. Existe uma história fantástica do Chico Xavier que diz o seguinte, que o Chico Xavier é uma história verídica, tá? O Chico Xavier e um amigo dele, eles gostavam muito de rosas, então eles plantaram lá um canteiro de rosas. Durante o dia eles plantavam e à noite as formiguinhas iam lá e comiam as folhinhas, comiam as rosas. Até que um dia o amigo do Chico Xavier se enfureceu e disse assim, olha, me desculpa, mas eu vou colocar veneno para essas formigas, eu não aguento mais. Aí o Chico Xavier pediu um tempo, disse, não, peraí, deixa eu lá conversar com elas. À noite, Chico Xavier foi lá conversar com as formiguinhas e disse mais ou menos isso, assim, olha, o meu amigo vai matar vocês, porque vocês têm que parar de comer as nossas rosas. Mas ali do lado, ó, tem um matinho, por que vocês não vão ali e ficam ali? Ok, no dia seguinte, o amigo do Chico Xavier chegou para ele e disse assim, você não faz ideia do que aconteceu. Todas as formigas desapareceram, menos uma. Aí o Chico chegou e disse assim, sempre tem uma rebelde. Ou seja, gente, isso é amor. Quando você se preocupa mesmo com a menor das criaturas, isso é amor. E Buda, uma vez disse o seguinte, deixa eu achar aqui, que é muito lindo. Buda dizia o seguinte, que um homem só é nobre quando sentir piedade por todas as criaturas. Pensem nisso, gente, e fiquem com Deus. Namastê.